Eu vou compartilhar o resuminho que eu fiz só para não me perder aqui. Beleza? Estão vendo a tela? Tamo sim, tá. Não tá. A grande maioria, mais da metade, fez agora uma ou duas provas, tá? A minoria fez mais provas de 70,3, então mais Você ou botou menos. pra gravar? Agora botou pra gravar certinho? Sim, O pois, outro? Ah, tá bom, pois. bora. Então, 65% mais ou menos de vocês fizeram uma ou duas provas de 70,3, tá? Então, a grande maioria iniciantes. Em relação ao volume da preparação, né, a periodização em si, 60% acham que foi ok em relação à rotina de vocês, e 35% mais ou menos acharam que foi além do que conseguem executar. E aí, o primeiro ponto que eu quero colocar para vocês é: conforme vai passando as semanas, alinha com o treinador numa próxima. Olha, tá demais, não estou conseguindo cumprir os treinos, vamos conversar para tentar diminuir. Tudo é conversado, né? Não é porque é aquilo que tem que seguir aquilo ou tentar de qualquer jeito fazer, se não encaixa na sua rotina. Então, nós treinadores, a gente está apto para fazer adequações de acordo com a realidade de cada um, mas foi positivo que a grande maioria achou que o volume foi ok. Para os casos que a pessoa achou que foi demais, aí numa próxima oportunidade a gente ajusta antes para poder executar a maior parte dos treinos, tá bom? Alguém quer falar? Ó, se vocês quiserem falar alguma coisa a qualquer momento, treinadores, atletas, Ah, fiquem sim. à Eu vontade. já vou pegar o gancho aí, né, pessoal? Porque o que tem que acontecer também é um alinhamento de expectativas nesses cenários, né? Então, seja no cenário de vocês se matarem para fazer a planilha a qualquer custo, que a gente não recomenda, né? Ah, vou dormir só 3 horas essa noite porque tem um treino lá na planilha que se eu não acordar 3 horas da manhã eu não consigo fazer. Não é saudável, não é sustentável, né? Um dia a gente cortar umas horinhas de sono para fazer um esforcinho, num dia de corrida dupla, uma coisa assim, vale a pena, mas vocês tratarem isso como norma na rotina de vocês só porque a gente postou uma planilha e vocês não querem dialogar, é péssimo, tá? Isso não se sustenta, vocês vão ficar mais cansados, podem se machucar e mais um monte de efeitos colaterais aí que não vão te dar performance nenhuma na prova, tá? Então, aliem com a gente, né? Seja o pessoal do plano coaching aí nos contatos diretos, seja, né, escrevendo lá no Turning Peaks plano standard e uma vez ou outra também chamar o coach, não tem problema nenhum, tá bom? É isso. Ou às vezes até não começou bem, você consegue fazer todos os treinos, no meio do caminho pode acontecer alguma coisa, né? Pode acontecer qualquer coisa pessoal, mudou de emprego, tá trabalhando mais longe, enfim, N coisas podem acontecer no meio do caminho, e aí a gente tem que fazer esses ajustes aí para vocês conseguirem cumprir o volume de treino, tá? Só assim, gente, uma prova de 70,3 no mínimo, para quem faz mais rápido, 4 horas e meia, né? Na média. Tem gente que vai fazer até 7 horas. É uma prova de longa duração, né? Então, a gente tem que treinar o endurance, Peraí, só um né? minutinho. Bruno, muta o microfone aí, por favor. Desculpa. Ô, valeu. A gente tem que treinar o endurance. Como que se treina endurance? É com um volume maior, né? Se você vai pedalar 3 horas, 3 horas e meia, não adianta a gente fazer um longo de 2 horas, né? A gente tem que preparar o corpo de vocês para aguentar aquele volume todo que vocês vão fazer na prova. Então, por isso, alguns treinos são mais longos, sim, mas dentro disso a gente faz os ajustes individuais. Olha, coach, está demais para mim, estou passando o final de semana inteiro deitado, cansado, não consigo fazer mais nada, não estou rendendo no trabalho, estou ficando doente, conversa com a gente que a gente vai alinhando ao longo da preparação. Alguém quer falar alguma coisa em relação ao volume? Não? Thelma, Vai. Ah, eu quero. Eu tenho uma dúvida. Eu já ouvi falar mais de uma vez de que treino, o endurance, né? Vamos dizer assim, quando você passa aquela quilometragem de 3 horas, você fazer externo e você fazer no rolo. Me falaram, não sei se isso procede, de que no rolo é como se você estivesse fazendo até 30% a mais do que você faria no caso externo, ou seja, na rua, vamos dizer assim. Porque tem um motivo de que você não para, que você sempre continua dando sequência e tal. Isso procede, não procede, ou depende da forma que você treina? Depende da forma como o atleta treina. Tem gente que sabe treinar muito bem no rolo, tem gente que não tem paciência e fica girando ali
fazendo outras coisas, lendo, falando no WhatsApp, enfim. Se você fizer um treino consciente, fazendo na intensidade que tá para você fazer o treino, no rolo você vai acabar gastando mais energia e fazendo mais força, sim. Por isso mesmo que o rolo deixa a gente mais forte, porque na rua você tem a inércia. O que que é a inércia? Se você para de pedalar, a bicicleta ela continua pedalando um tempo até ela parar, né? Então, de certa forma, essa inércia te ajuda um pouquinho a pedalar. No rolo, não, você tem que empurrar o pedal. Se você parar de pedalar, ele não continua, né? Então, você tem Correto. que empurrar o pedal. Isso faz com que você tenha que gerar mais força, gastar mais energia. Então, se você a mesma potência se você for fazer na rua ou no rolo você vai fazer mais força, sim. Vai ser um treino um pouco mais intenso. E não é que às vezes a gente até fala, é 3 horas na rua, pode fazer 2 horas e 40 no rolo, desde que você faça na mesma intensidade. Tem um ponto também que é o inverso, né, que vale comentar, porque tem gente que treina bem no rolo e não tem habilidade ainda o suficiente para domar um percurso técnico na rua. Então, por exemplo, na descida não tem, às vezes não tem marcha, né, não tem relação na bike, tem que fazer alguns ajustes aí na configuração da relação para descer engrenado. Às vezes a pessoa tem marcha, mas não tem a segurança de descer e tá tudo bem, vocês têm que respeitar os limites de vocês e talvez, né, com muito cuidado e desafiando eles ao longo do tempo, não pode ser, né, inconsequente a ponto de ignorar isso, mas tem gente que não sabe, por exemplo, chega, vê uma subida chegando, aí no meio da subida quer trocar de marcha, aí você perde eficiência, você não vai preparando, né, olhando, prestando atenção no que está na sua frente, se preparando para descidas, subidas, né, num percurso tipo a Estrada Velha aqui em São Paulo, mas que todo mundo tem aí nos seus locais de treino, que é um percurso técnico, né, que a gente chama de rolling, né, que ele não é piramba, mas ele muda de altimetria o tempo todo, e você tem que o tempo todo, né, seja no botãozinho ou no clique da bike, compensar para tentar manter num rodado, por exemplo, num longão, essa linearidade. Então, às vezes tem gente que não sabe pedalar no rolo e tem gente também que precisa melhorar as habilidades de pilotagem na rua. É O isso. ideal é sempre fazer os dois, né? Eu gosto de mesclar os dois. Eu faço um longo na rua, um longo no rolo. O rolo também ajuda você na parte mental também, bastante, né? Tem que ter bastante um trabalho mental, paciência. Então, eu gosto de intercalar, mas não é legal nem fazer só no rolo e nem fazer só na rua, né? A meu ver, né? Eu acho que dá para dosar os dois. E isso que o Jodosa falou é importante. A gente vê muita gente que só pedala no Zwift, chega na prova, não sabe fazer a curva porque tem que mudar a marcha antes, e aí começa a ficar perigoso. Perfeito. Boa. Respondido. Beleza, Obrigado. Boa. imagina. Vambora. Boa Aí, noite. pode falar. Ô, Trote. Tudo bem, Trote? Trote só deu boa noite. É isso Tá. aí, vambora. Em relação à minha dedicação dos treinos, a maioria fez de 80 a 100%, e aí os outros ficam mais divididos, né? Mas a grande maioria fez de 80 a 100%, que corrobora com aquela primeira pergunta lá do volume de treino, né? Tá bem próximo. Então, a grande maioria acha que o volume foi ideal para sua rotina. Isso é legal para gente saber que se está no caminho certo ou não, né? Essa troca aqui é até para a gente fazer ajustes, né, necessários para uma próxima. Em relação ao resultado final, a grande maioria ficou satisfeito, foi de acordo com a minha expectativa, 48%, 26% foi além da minha expectativa, ou seja, foi melhor do que a pessoa esperava. Isso também é uma coisa bem legal para a gente, é sinal de que foi uma preparação bem direcionada por todos nós, né? E tem algumas pessoas que foi abaixo de todas as respostas que eu li, essas que foi abaixo, a grande maioria foi por coisas que aconteceram no decorrer da prova, né? Que eu vou falar daqui a pouquinho. Mas a grande maioria ficou satisfeita com o resultado, isso é legal, é bom para nós e bom para vocês também, que estamos no caminho certo. Dessa aí foi bem legal também, né, em relação à estrutura de apoio, foi unanimidade, 100% dos respondentes, eu acho que até a gente viu também de feedback do pessoal que estava lá, que a estrutura de apoio atendeu vocês e os familiares de acordo, então ficamos muito felizes em prover esse serviço para vocês no sábado e no domingo lá. Sim. Aí, em relação à psicóloga, eu queria perguntar, na verdade, eu tenho feedback de duas pessoas que falaram, nossa, foi legal, eu consegui usar algumas dicas ali na prova, lembrei de uma coisa que ela falou. Alguém de vocês tem alguma coisa a comentar sobre isso? Se vocês usaram alguma estratégia, se vocês lembraram de alguma coisa que ela tenha falado?
Não? Então, beleza. Vamos Ó. para frente. 25 pessoas participando. Ô, Wagner, É, você abriu o microfone, quer falar algo? Oh, desculpa. Não. Ah, boa. vamos lá. Aí eu coloquei alguns fatores, não é negativos, fatores a melhorar no caso, né? Só 60%, isso aqui eu tirei de uma outra pesquisa que a gente fez, que a gente teve praticamente 300 respostas da assessoria, então eu peguei desse N aí, tá? De todos os atletas, não somente de quem fez o 73, 60% tem acompanhamento nutricional, 40% não tem. Então, isso é uma coisa importante, vocês que fizeram a prova, vocês perceberam que não é um detalhe. A nutrição e a hidratação não é um detalhe, é o que vai fazer toda a diferença para você conseguir fazer uma boa prova, tá? Então, quem não tem, já pensa a respeito para uma próxima oportunidade, tá? Aí as coisas que aconteceram durante a prova, aquelas coisas que a gente falou na reunião com a psicóloga, que fogem do controle, mas que servem de aprendizado, né, para as próximas. Espasmos musculares, algumas pessoas, e cãibras, né? Isso aqui está ligado à hidratação, à falta de hidratação, né? Hidratação aquém do necessário, e aqui a gente fala não só durante a prova, às vezes a hidratação que você fez nos dias anteriores à prova. Lembra que a gente falou na reunião que era importante vocês começarem a hidratação já uns 3 dias antes da prova, tá? Então, espasmos, cãibras, tem estudo também que mostra que as cãibras, elas podem estar relacionadas à hidratação inadequada, à intensidade inadequada, ou seja, você está fazendo mais força do que deveria fazer. A falta de carboidrato também, tem estudo falando que pode gerar cãibra, a falta de carboidrato. E uma coisa que é muito legal que a gente não pensa é a adrenalina. Quando a gente está muito adrenalizado, cortisol lá em cima, normal, ansiedade de prova, isso faz com que aumente os impulsos nervosos para o músculo e aí isso pode dar cãibra. Por isso, essa é a minha teoria, que na natação pode ser por causa disso, tá? Muita gente teve cãibra na natação, talvez pela ansiedade. E talvez também por não poder aquecer, né? Ali não dá para aquecer antes de nadar, então você fica lá tenso, parado, adrenalina mil, e aí você entra para nadar, pode dar cãibra sim. Então, qual que é a nossa sugestão sempre para a prova? Começa nadando mais devagar, como a gente falou na reunião, tá? Principalmente se vocês não tiverem a oportunidade de aquecer antes. E quando vocês estiverem parados ali no funil, faz um aquecimento no lugar, faz movimentos articulares, não fica lá parado só esperando. Vai aquecendo o seu corpo e ao mesmo tempo você já vai relaxando para evitar que dê câimbras assim na natação, tá? Saltitos assim, curtinhos, né? Não é pra ficar saltando longo, né? Pra não desgastar o músculo, mas vale a pena também. Aí, algumas pessoas, eu fiz um resumo aqui do que foi mais comentado, tá? Melhorar o mental na natação e a navegação na natação, tá? Aí é prática, gente. Aí lá na EV, quem tem oportunidade, nadar em águas abertas, tem várias empresas que fazem simulados em águas abertas no litoral. É colocar a cara na água, de fato. Participar de provinhas de natação, essas coisas a gente só vai perder vivenciando. Eu tinha muito isso. Eu morria de medo de nadar em águas abertas e foi passando só participando de travessia de 500 metros, de 1.000 metros. Já é uma oportunidade de você ir vencendo essa barreira aí, tá bom? Professora, Diga. só para não passar essa parte aí, eu conversei com a Kátia, que é uma aluna nossa, que eu alinho minha nutrição com ela. Uhum. E eu falei disso daí que muita gente estava tendo natação na Cãibra na parte, natação. isso, cãibra na parte da natação. Perguntei se estava faltando alguma coisa, se tinha que tomar mais um gel antes. Não, geralmente é Enfim, mais por excesso de nervosismo mesmo e falta de aquecimento. Aí você já tá lá com os músculos todos tensos, de tensão muscular mesmo, e aí pode aumentar a chance de você E ter cãibra. a própria compressão da roupa de neoprene também prende um pouco a circulação e Tem isso tende a dar um também. pouquinho de câimbra, principalmente nas pernas, panturrilha. Então, às vezes é certo. até normal acontecer isso. E Junta além disso, tudo, né? A ela, adrenalina, a tensão da prova, o medo, né? Tem muita gente que tem medo mesmo de nadar em água aberta e quando acaba tendo cãibra. aí eu passei essas situações para ela, né, do estresse na virada da boia, o nervosismo, tudo, e ela falou que também pode ser
a temperatura da água, que fica gelada a noite toda, tá? Só para não Também, passar também tem o esse fato da ponto aí. temperatura da água e a gente não poder aquecer, né? Se já entra nadando forte numa água fria, tem esse fato aí também, tá? Perfeito, ela me passou isso, só passar esse ponto, tá, Aí professora? o ideal é sempre a gente começar, sempre que possível, né? Para quem não domina tanto a natação em águas abertas, sai mais pelas laterais, como a gente falou na reunião, e num ritmo mais não assim, ritmo de prova, começa mais light e vai aumentando durante o trajeto, tá? Mas várias pessoas falaram disso daqui, ó, melhorar a natação, melhorar a direção na natação, melhorar o mental da natação. Então, como que a gente faz isso? Participando de simulado lá, nadando lá na Estrada Velha, participando de provinhas de natação, tem várias. é, Durante o ano. É assim que a gente vai se aclimatando aí às águas abertas e essas peculiaridades das provas de natação, tá? Perfeito. Na outra semana eu tô lá na sprint, hein? Isso aí. Vai ter, aproveitando o gancho, vai ter clínica com o Silvio lá na Sprint de aperfeiçoamento da natação. Aí várias pessoas então falaram de espasmos musculares, cãibras, corrida prejudicada pela desidratação, cãibra na água, de novo aqui, tá vendo? As coisas se repetem, tá? Melhorar a hidratação, e a gente falou bastante lá na reunião, né? Aí, se você erra a hidratação na bike, você já vai correr mais sofrido, vai correr num pace mais lento e vai sofrer. Então, a bike é fundamental, não só para você correr bem, até coloquei aqui um resuminho, ó. Várias pessoas colocaram, preciso melhorar a corrida, nado bem, pedalo bem, mas chega na corrida não vai. Aí a gente tem que pensar alguns aspectos na corrida, tá? Você fez os treinos de transição, eles são os mais importantes para você correr depois de pedalar, tá? Então, assim, procurar não perder os treinos de transição, são eles que vão causar adaptações musculares para você conseguir pedalar e correr na sequência, tá? Outra coisa, aí talvez conversar com o treinador, olha, talvez eu precise de mais ter treino de transição, se encaixar na sua rotina, ao invés de fazer só de sábado, fazer mais uma vez na semana. Tem gente que tem disponibilidade, tem gente que não tem, mas é uma coisa que dá para se melhorar a corrida depois de pedalar, tá? A suplementação e a intensidade na bike, na verdade. Se você errar a suplementação ou a intensidade na bike, a corrida também não vai sair como deveria. Então, se você pedalou muito mais forte do que o seu treinador recomendou, ou se você não comeu, não se hidratou de forma adequada, vai sofrer na corrida, tá? É Ainda inevitável. mais em São Paulo, né? O percurso de São Paulo, ele é muito tentador para você sair da casinha, entendeu? Ele é um percurso gostoso de fazer, quando cai na marginal ali é uma emoção absurda. Então, se alguém, né, alguns de vocês aí erraram a mão, pode ser um ponto desse da corrida não ter saído da melhor maneira por conta de ter se empolgado demais na bike. Ou esqueceu de tomar o carboidrato, ou esqueceu de tomar uma garrafinha de água, ou a garrafinha caiu e não pegou outra. Tudo que a gente conversou lá na reunião pode acontecer, vocês viram que acontece. Correr no horário da prova, então, assim, a questão da aclimatação, né? Na prova a gente sai para correr quase meio-dia, durante os treinos a gente sai para correr 7 horas da manhã. É muito diferente, né? Então, quanto mais vocês puderem vivenciar o clima da prova, o horário da prova, sei que a maioria não consegue, mas sempre que possível, pelo menos nas 4, 5 semanas antecedentes à prova, tentar correr mais próximo do horário da prova ajuda bastante. Manter o seu peso corporal adequado. A gente sabe que mais ou menos para cada quilo de peso a mais, a gente corre 15 segundos mais 15 lento. segundos. Então, assim, se o peso corporal, se ele está muito acima do ideal para você, você vai sofrer para correr também. Estou falando só de aspectos para pensar, tá? Para refletir. Fiz o trabalho de mobilidade e liberação miofascial, eles ajudam também bastante, não só durante o ciclo, mas o resultado vai vir na prova, seus músculos vão estar, seu corpo vai estar mais preparado para correr, né? Correr não é só a força, você precisa de mobilidade das articulações também. Fiz musculação, né? Bastante gente aqui colocou que negligenciou a musculação. Ela é super importante, porque na corrida você vai usar as fibras que já estão cansadas, e na musculação você vai treinar justamente essas fibras para elas ficarem mais fortes na musculação, que são as fibras do tipo 2.
Então, na corrida lá pelo quilômetro 15, seja, as fibras do tipo 1 já estão já afadigadas. Você vai ter que recrutar as fibras mais profundas e essas têm que estar treinadas na musculação. Então, vai fazer diferença sim, não negligenciem a musculação, tá? E esse é outro ponto que dá para pedir ajuste também, que às vezes a gente às vezes pode fazer uma concessão em algum treino ou outro para colocar uma musculação. Ah, a planilha mais a musculação não está cabendo, então volta lá no primeiro tópico da reunião para a gente negociar, fazer alguma concessão lá e cá para fazer pelo menos um treininho aí na semana e encaixar. De repente tira uma natação, se a pessoa nada bem, põe uma musculação, enfim. Dá para mudar aí durante a preparação Mas é importante a musculação, não negligenciem, tá? Ô, Thelma, posso fazer tirar uma dúvida? Lógico. Opa, Vamos lá, é Diogo aqui. Só queria uma informação seguinte: você falou o tópico aí de liberação, né? Ao longo dos treinos, a liberação, a massagem, ok. Qual que é a opinião sobre fazer a botinha na véspera da prova ou fazer uma massagem, uma liberação na véspera? É recomendado ou não? Na véspera não gosto. Ah, tá. Uma porque você pode fazer com uma profissional que pode errar alguma coisa, já É, aconteceu. eu não fiz nem a liberação, mas eu fiz a botinha. Aí, tipo assim, eu A tive botinha eu não informação. vejo tanto problema, porque ela é mais superficial, mas a liberação mesmo, assim, bem feita, ela vai te deixar muito relaxado para a prova. O ideal é que você faça uns 3 dias antes. A liberação, ok. É que eu fiz a botinha e falei, mas não é legal fazer a botinha na véspera e tal. Só que fiquei com essa dúvida. Assim. Já Mas a ok. botinha, uns 10 minutos, não vai te prejudicar em nada. Agora, a liberação e o Que não facial, seja sim. legal, Diogo. Não gera benefício nenhum, malefício nenhum fazer a botinha, fazer no dia anterior. É que não é algo que também vai te gerar benefícios, assim, É mais placebo, é né? mais placebo, exato. Nossa, mas também não faz mal. Você fala, eu fui Não, só porque foi mal porque você fez Pode, botinha. melhorou minha performance, não. Tá. pode até fazer mal, Diogo, se você fizer a bota, que tem muita gente que faz a bota apertando demais. Porque Sim. as pessoas têm a sensação que quanto mais comprimir, melhor, mais efeito está fazendo. E não é real. Tem que ser um comprimento, uma compressão bem leve, assim, leve e É, moderado. eu Se fiz fizer muito levezinho. forte, aí você está fazendo, aí sim você vai ter malefício. Tá claro. É porque eu achei estranho pelo seguinte: durante todo o ciclo eu não tive nada de cãibra, zero cãibra. Todos os treinos foi bem bacana, me alimentei bem, suplementei bem, hidratei bem, véspera de prova. E eu tive no início da corrida eu tive muita cãibra, cara. Tipo assim, não, nem fiz tanta força na bike, tava vendo minha bike de Floripa, eu fiz até menos força, mas eu tive uma puta cãibra nos 3 primeiros quilômetros que foi foda, cara. Mas enfim, pode ter sido alguma Mas outra acho que coisa. não tem a ver com a botinha, não. Aí você tem que estudar a sua estratégia na bike, se foi ok, se você se alimentou e se hidratou bem, porque não é só a água, a falta de carboidrato também causa cãibra. Ok, então, obrigado, gente. Valeu. Imagina. E a liberação, a minha físio fala isso, que é melhor fazer uns 3 dias antes, não na véspera, para a exato. musculatura não ficar tão relaxada, sabe? Sim, sim. Não, maravilha. Quando você faz uma autoliberação, né, quando você tem um foam, uma bolinha e você mesmo aplica em você mesmo, não é tão ruim, porque em geral, quando a gente faz em nós mesmos, o nosso própria limitação da dor faz com que a gente não aplique tanta pressão. Agora, se eu vou num profissional fazer uma liberação miofascial, o que a Thelma falou, é melhor que seja um profissional que te conheça muito bem, que você já tenha passado outras vezes, para ele saber como o seu corpo responde a aplicar bastante pressão, né? O físio, por exemplo, que eu costumo ir para fazer liberação, no dia seguinte eu estou bem dolorido. Então, quando é uma autoliberação, não tem muito problema também fazer no dia anterior. Agora, alguém aplicando pressão sobre nódulos e pontos de tensão, não é muito recomendado mesmo. Eu Não, falei da. perfeito. Pode falar. Às vezes eu levo um martelinho, sabe? Eu tenho aquele martelinho, eu gosto de dar uma aliviada, às vezes, no glúteo, assim, posterior de Isso coxa, não tem problema. Não tranquilo. tem problema. Eu falei da mobilidade na corrida, gente, mas a mobilidade ela ajuda bastante na natação também. O Edu gosta de falar sobre isso, mas a mobilidade ela ajuda nas 3 modalidades, tá? Então não subestimem a mobilidade também. Até para pedalar, você vai ficar muito mais confortável clipado se você tiver um trabalho de mobilidade desenvolvido, né? Vai conseguir ficar Verdade. na posição clipada mais tempo.
Eu lembro de uma aula, rapidinho, eu lembro de uma aula que a equipe aí, Navas, todos deram, né, uma aula. Até outro dia eu chamei a Thelma no privado para pedir aquela pirâmide lá do que era o excelente do recovery, né, de cima para baixo, do que estava no topo da pirâmide. E a bota era o último dos recursos que a gente tinha ali para recuperação, para recovery. E nada supera uma noite bem dormida, né? Então, Sim. lá estava que dormir bem realmente é o que repara, que restaura, é o que vai levar a gente para um restauro adequado, né, da musculatura. Eu também não sou fã dessas botinhas antes da prova, não. Perfeito, Carrapeiro, perfeito demais. Eu, por exemplo, não tenho muito acesso a isso aqui perto também, não vejo muita coisa assim, né? Não tem a ver que sou contra, não, não sou contra, eu concordo com a opinião do nosso corpo técnico aqui, mas eu sou mó raiz, eu não faço quase nada dessas coisas, mas tento dormir bem, comer bem e, cara, tô treinando sempre inteiro. Então, É da isso. pirâmide é isso. Essa Aí, questão da liberação, desculpa, Tê, pode falar. essa questão da liberação ali no dia anterior, né, às vezes é meio tentador, né, que tá lá na feira, vem aqui, deita aqui, eu vou fazer a liberação, ou sei lá, alguém no hotel. Eu já vi casos assim de colega meu de fazer a liberação e o físio, sei lá, o massagista querer enfeitar muito, enfiar o dedo na musculatura da pessoa, a pessoa ficar com dor e ir para a prova doendo na musculatura porque o cara enfiou o cotovelo, enfiou o dedo, algum Uhum. instrumento lá, aqueles ferrinhos que eles usam para liberar. Enfim, daí às vezes machuca em vez de ajudar, né? Tem esse detalhe também. Sim. Sabe uma tendência que eu vejo disso? Antigamente, a própria organização da prova, né, o Ironman tinha muito isso, lá para 2010, até 2013, 2015 ali, de fazer, por exemplo, o jantar de massas na véspera da prova. O jantar de massas era no sábado, né? E aí, casos de pessoas que vão para lá, geralmente é um ticket, né, que é open food, né? A pessoa vai lá e come à vontade, chega na prova pesado, chega na prova passando mal. E aí tendeu-se a trazer o jantar de massas para sexta-feira, os oficiais da prova, né? Aí depois as agências e tudo mais seguiram essa tendência, né? Várias delas, e aí começaram a trazer para sexta. E eu acho que existe um movimento aí, né? Eu torço para que exista também, que o pessoal vá cada vez mais se conscientizando de trazer, né? Já que a prova começa lá na quinta, na quarta, dependendo de quem, das pessoas, dos pacotes que as pessoas compram para viajar, começar a trazer a liberação, essas coisas que as próprias agências oferecem para antes da prova e não na véspera. Aí, falando, tem uma pessoa que colocou da corrida aqui, a corrida é a minha maior dificuldade, existe maior esforço físico e mental. Sim, maior esforço físico porque a gente já está com a fadiga da natação e da bike, né? Então, você já sai para correr cansado, né? Então, aí é o que a gente falou, vai ter que entrar a parte mental, provavelmente depois do quilômetro 10 é cabeça, né? Para você conseguir manter o pace. Aí tem algumas estratégias que eu gosto de usar. Eu sempre falo a respeito, mas que me ajudam bastante. Então, por exemplo, você pode fazer uns treinos de 20 quilômetros na esteira, por exemplo. É um saco, mas você vai ter que ter foco e cabeça para fazer aquilo. Você pode correr 20 quilômetros um dia na pista. Não todos os treinos, mas um dia, por exemplo. Você pode correr um dia que está chovendo, você sai correndo para fazer o seu longo na chuva. Tudo isso vai fortalecendo sua cabeça para você aguentar ali e fazer o que tem que ser feito, né? São estratégias de treinamento para você treinar sua cabeça no momento da dor. Aí é vocês pensarem em estratégias aí para esse lado mental, né? Porque a partir do quilômetro 10 para a grande maioria é uma luta com a cabeça, sim, porque o corpo já está afadigado, né? E uma coisa que a gente conversando com muitos atletas pós-provas e lendo comentários de vocês também com a pesquisa que a gente fez também, a gente tem visto que é bastante número de atletas que enxergam a prova como três competições emendadas uma na outra. Uma competição de natação, que depois tem uma competição de ciclismo no meio e que fecha com uma competição de corrida. Só que para o nosso corpo é uma competição única. Nosso corpo ele não vai fragmentar. Eu tenho 40 minutos de Z4 de natação e depois eu consigo fazer mais 40 minutos de Z4 na bike e depois eu vou ter mais um compartimento de Z4 para corrida para poder fazer força. Ele não funciona muito dessa forma. Então, assim,
Foram muitos comentários do tipo, ah, eu usei a natação para fazer mais força e fazer um bom tempo. Tá, isso significa que eu vou nadar ali 30, 35, talvez 40 minutos num Z3 alto, perto de Z4. Já vou sair da natação e vou para bike. Aí eu usei os momentos de subida para tentar ultrapassar pessoas que estavam me ultrapassando e fiquei em pé e fiz um pouquinho de força mais para não perder velocidade. Também compensei contra o vento. Também, já pegando aqueles 40 minutinhos de Z3, Z4 que eu fiz na natação, com mais aí 30 minutinhos de Z3, Z4 que eu joguei da bike, que eu fiz mais força que eu deveria, já estamos aí com 1 hora de Z4 numa prova longa. Então, assim, se a gente for pegar todos os nossos testes e protocolos físicos, né, eles são ali esforços máximos de 30 minutos, que é o que o corpo sustenta, de 30 no máximo 45 minutos em Z4. Né? Se eu faço já isso no começo de uma prova de triatlon, a hora que eu colocar o pé no chão, não vai ter santo que ajude que você não esteja com dificuldade de concentração, com espasmos musculares, com dificuldade de manutenção do pace, porque você já depletou um estoque muito grande de glicogênio em etapas anteriores da prova, né? O corpo ele não fragmenta a competição em três competições diferentes. Ela é uma coisa só. Do momento que eu larguei até a hora que eu vou cruzar a linha de chegada, para o meu corpo é uma coisa só. Então isso foi um comentário bem comum que a gente viu de muitos atletas. Ah, eu forcei mais aqui porque eu queria melhorar meu tempo na natação, e aí eu aproveitei, forcei um pouquinho mais ali na bike do que eu deveria também, e aí eu quebrei na corrida. Porque essas coisas vão sendo somadas, né? Não consigo, não são compartimentos no meu corpo que eu acesso quando eu estou na natação, e daí quando eu estou na corrida eu acesso outro compartimento. É um corpo só, tá, gente? A energia não é infinita. Vou dar um exemplo da Maitê. A Maitê, o ano passado, ela saiu em primeiro da água, né? Aí eu falei para ela esse ano, eu falei, Maitê, lá eu quero correr melhor. Eu falei, então você vai esquecer de sair primeiro da água. Primeira coisa que você vai pensar, você não precisa sair primeiro. Guarda energia para fazer o resto. E aí deu certo, né? A corrida do ano passado foi muito mais sofrida. É isso, tem que guardar energia para o final. Alguém quer falar alguma coisa? Deixa eu aproveitar também e falar disso de aclimatação. Hum. Isso é uma coisa quase que constante em todas as provas de triatlon, né? A gente vai sempre correr num horário próximo das 10h30, 11 horas da manhã. Tirando São Paulo 2 anos atrás, que estava extremamente frio, isso vai ser uma constante em quase todas as provas, né? Rio de Janeiro, esse ano o pessoal sofreu muito com abafamento, Fortaleza é um lugar quente, São Paulo foi muito calor esse ano passado foi mais calor ainda. No mesmo dia de São Paulo teve gente fazendo Cozumel. Então, assim, são raras as pessoas que conseguem correr de dia de semana. Aos domingos isso é mais possível, mas de dia de semana são raros os que conseguem correr no horário em que a gente vai correr na prova. Existem outras estratégias extremamente válidas de aclimatação para aquelas pessoas que não conseguem correr nesses horários. Então, por exemplo, correr com mais roupa do que eu preciso é uma ótima estratégia. Então, eu só consigo correr de manhã cedo e tá fresco. Corre de manga longa, mas tá calor. Corre de manga longa e duas camisas e gorro e luva. E aí você vai se aclimatar com o calor. Mas beba Ah, água, mas por favor. beba, só não esqueça de se hidratar e se alimentar. No ciclismo indoor, eu ligo o ar-condicionado, ponho 3 ventiladores na cara, eu fico com a alimentação numa mesinha, eu não clipo quando eu estou no rolo. Também são estratégias de você entrar no mindset da prova e também se aclimatar nesses treinos. Então, diminuir o ar-condicionado nos treinos indoor, ficar o máximo de tempo possível no clipe, e quando você estiver no rolo, você deixar as hidratações e alimentações na bike como se você estivesse realmente na prova e não numa mesinha do seu lado. Mas o principal é essa questão da aclimatação. A gente sabe que a grande maioria realmente treina muito cedo de manhã e muitos indoor, mas indoor eu consigo fazer uma aclimatação muito forte, né? Ano passado mesmo, o, o belga, agora esqueci o nome dele, Martin Van Riel, que venceu Fortaleza no passado no geral, ele fez toda a aclimatação dele lá na Europa, indoor, né? Usando roupa, pedalando de corta-vento indoor no rolo. Então,
A gente consegue sim fazer aclimatações sem ter que correr meio-dia. Tá? É que tem que sair da zona de conforto, né? O negócio da sauna também, né? É legal. O 20 Bruno minutos Dionísio antes, falou que 20 minutos fez depois. quase todo dia e deu super certo. Ele gostou. Tanto para recuperação muscular também funciona. Então, vocês veem aqui que os comentários são basicamente os mesmos. Melhorar a navegação, diminuir a ansiedade na natação. Algumas pessoas não souberam lidar com o psicológico na bike na hora que aconteceu algum imprevisto, aí ficou nervoso e aí acabou a prova e já saiu para correr desnorteado. Algumas pessoas relataram isso. Aí vem aquela coisa da gente manter a calma, lidar com os imprevistos e até o final da melhor maneira possível, transformando uma coisa negativa numa coisa positiva, né? Não dá para acabar com a prova, né? Tem que ter um jogo de cintura aí. Mas a grande maioria cãibras, fala de cãibras, bastante gente, de ter errado a estratégia na bike de alimentação, de hidratação. E, Ah, desculpa te interromper, Thelma. É que você falou algo que eu lembrei também, que é a questão do treinar alimentação, tá? sim, tem uma pessoa Um que treino escreveu de aqui também, né? alimentação não é o suficiente, tá, gente? A gente precisa treinar o nosso intestino a comer tudo isso que a gente vai comer no dia da prova. Tá? Então, muitas vezes é comum a gente ver atletas, eu conversei com a minha nutri, estratégia da prova. Tá, mas você fez isso quando? Agora é semana de prova. Tá, então quantos treinos efetivamente você vai ter com essa nutrição que você vai fazer na prova? Não é suficiente, tá, gente? Então, assim, eu vou me usar como exemplo, eu faço minha suplementação de prova em todos os meus treinos de ciclismo, por exemplo. Se o treino vai levar 1 hora, eu faço a suplementação de prova. Vai levar 1 hora e 10, eu faço suplementação de prova. Ah, mas se eu vou tomar um gel acabando o treino? Vai, você vai ver como o seu corpo vai absorver tudo aquilo de gel, de carbo líquido, testar sabores, testar o quanto o seu corpo vai reagir tomando tudo aquilo de um mesmo sabor. Então, essas coisas têm que ser treinadas assim com um bom tempo antes, tá, gente? Não deixem para 1, 2 treinos para treinar nutrição. Pelo menos uns 2 meses vocês têm que fazer exatamente a alimentação que vocês vão fazer na prova. Mesmo assim, pode dar errado, imagina sem treinar, né? É isso. Aí fizeram alguns comentários que aquelas largadas que a gente fez na IV, todo mundo junto, é mais motivacional. Sim, faremos mais vezes, até para simular, né, um encostando no outro, tal. Isso daí é importante vivenciar. É, Aqui tudo repetido, né? Pontos de melhoria, né? Que eu coloquei lá no relatório o que que a gente pode melhorar, tá? Nós e vocês, né? Aí colocaram aqui, fazer alguns pedais em locais diferentes, em estradas com apoio, papapá. Paramos, nós fizemos isso no passado, sim. A pessoa estava, no caso aqui, tá falando que às vezes é meio entediante ficar treinando sempre no mesmo lugar, né? Já fizemos isso de treinar em estrada e tal, mas a experiência não foi boa, né? Uma pessoa caiu e eu perdi uma amiga também num treino assim, então a gente achou melhor não correr o risco, sabe? De ir para uma Bandeirantes, de ir para um lugar assim, o risco para nós é muito grande como PJ, assim, né? Então por isso a gente deixou de fazer. Mas nada impede de vocês se organizarem junto a 4, 5 amigos e vamos pedalar num lugar diferente, entendeu? Isso é E super possível. existem equipes que fazem esse serviço de forma avulsa, né? Assim, a gente não, realmente é algo que a gente já conversou entre nós, coaches, algumas vezes sobre essa possibilidade, e é algo que realmente é um risco muito grande, tá? Eu, mesmo em outras equipes, já presenciei acidentes muito feios de atletas perderem o tio dele no meio de um treino. Então, assim, é um risco muito grande. E tem equipes, por exemplo, a equipe do João coloca, você vai lá, você liga para ele, Jean, posso pedalar no pelotão de vocês amanhã? Ele vai lá, entendeu? Ele já tem não sei quantos carros de apoio, mas realmente nós, é algo que dificilmente nós iremos fazer Navas, né? O custo-benefício não vale a pena. Então, o que dá para vocês fazerem, se organizem 5, 6, 7 pessoas e combina com os treinadores. Ó, hoje a gente vai fazer o treino em Romeiros, beleza? Só alinhar com a gente se tiver a necessidade de ir para locais diferentes, tá? Romeiros é a única exceção que a gente acaba fazendo ainda. Agora, pedalar, por exemplo, Dom Pedro, Bandeirantes, rodovia, onde a velocidade. Romeiros ainda tem o fator minimizante do risco, que é tirando o tira-saia ali, algum motoqueiro desesperado ali. No geral, a velocidade dos carros não é suficiente para te matar na maioria dos cenários.
Já qualquer rodovia, né, velocidade de 110, 120, qualquer sambadinha que o ciclista sai para a pista ou o carro invade o acostamento, é praticamente fatal. Então a gente não toma esse tipo de risco por nós aqui como Navastri. É isso. Aí algumas pessoas aqui falaram que elas perceberam que tem que se organizar melhor para encaixar os treinos com a vida, com sono, alimentação, tudo mais. Isso é uma coisa que a gente tem que se organizar antes. Para quem fez um primeiro ciclo agora, lógico que aprendeu bastante coisa e no próximo tenho certeza que vão conseguir se organizar um pouquinho melhor, né? O controle da ansiedade, isso é normal, todo mundo fica ansioso, eu fico até hoje, Jandosa também, mas todos nós ficamos ansiosos. Tende a diminuir, nunca diminui, tá? Mas tende a diminuir conforme você vai fazendo mais provas. Melhorar a hidratação, reforçar a musculação. Isso aqui é comentário de vocês, tá? O que que vocês acham que tem que melhorar para uma próxima? Aí esse aqui, dia de simulado com as mesmas metragens. A gente chega bem próximo, mas a gente não faz exatamente a mesma metragem porque é a cereja do bolo, né? Se a gente fizer 1990, 21, duas, três vezes, acabou a graça, né? A graça é vocês conseguirem completar a distância toda. Mas a gente faz distâncias que chegam bem próximas e fisiologicamente é a mesma coisa. Então, não negligenciar a musculação, perder peso. Esse de perder peso, gente, tem que ser na hora certa, tá? Não dá para perder peso faltando um mês para a prova. A gente tem que perder, tipo, eu vou fazer uma prova em abril do ano que vem. Eu tenho que perder, começar a perder peso 6 meses antes, não faltando 2 meses para a prova, porque aí você pode ficar doente e você vai perder performance também. Então, essa de perder peso E quem tem que ser perde peso muito planejada. rápido também vai perder mais líquido do que realmente peso absoluto, né? Pra vocês terem ideia, eu tô no projetinho faz uns 3 meses já, e a média é 1 quilo, 1,5 quilo por mês, assim, sabe? De maneira saudável, treinando, vivendo, sem ficar doente, é assim. Então, Não é é dois isso. meses, não é 2 meses para a prova que se perde peso, tá? É, né? 5 quilos em 2 meses. Aí, de novo, treinar em lugares diferentes para sair da rotina, isso aqui eu já falei sobre isso, né? Vou aprender a treinar mais por percepção de esforço, isso é super importante. Lógico que a gente passa os números para vocês terem uma noção do que vocês têm que seguir de potência, de pace, de frequência cardíaca, mas você saber interpretar o seu corpo é muito importante também, tá? Então, tenha um hábito de fazer um ou outro treino sem ficar olhando no relógio. Eu sei que a grande maioria não gosta, mas é muito importante você treinar isso, tá? E mais uma vez a musculação, bastante gente falando da musculação. Então foi isso. Musculação é o brócoli do treinamento, é aquela coisa que não é a coisa mais gostosa do mundo, mas faz bem. É isso, no geral a gente ficou bem satisfeito com as respostas e com o resultado da prova, né? A gente quis fazer essa reunião justamente para ajustar algumas coisas para uma próxima, tanto a gente quanto vocês, né, em próximas provas. A ideia é sempre melhorar, ajustar o que não deu errado, não deu certo e melhorar o que está dando certo. É isso. É isso. E Beleza? se tá todo mundo aqui na sala, obrigado pela parceria e obrigado por permitir a continuidade do trabalho também. Vamos nessa. Aí. Alguém quer falar alguma coisa, gente? Tenha refletido agora ou queira fazer algum comentário. Oi, O Thelma, tudo treino de bom? Eu tenho uma musculação ficou dúvida. top. Aí. Fala, Vai André. lá. Vai ter alguma mudança da metodologia que vocês fizeram? Porque eu lembro que a gente fez uma reunião ali, acho que uns 2, 3 meses antes. Vocês tinham feito alguns ajustes no ciclo de treinamento. Cara, Qual nenhum foi o ciclo, aprendizado que nenhum vocês ciclo tiraram é. disso e alguma coisa que vocês vão Vamos alterar ou funcionou ajustar, bem? Ah, né? sempre tem ajuste. Se tem atleta que faz 3,73 no ano, ele nunca pega exatamente o mesmo ciclo, sabe? A gente não repete desse jeito. Aham. Sempre aprende uma coisa ou outra. Do ciclo de quem fez, por exemplo, Floripa e Rio, para chegar agora em São Paulo, já teve bastante alteração. Quem fez uma das De duas São provas Paulo aí para Aracaju já mudamos também. já vai ter, já tem coisa nova também, então sempre mudando. E o mais importante, gente, é a comunicação de vocês com o treinador. Não tem nada que é fixo e imexível. Tipo, não tá dando certo para mim, conversa com o treinador, a gente chegar num denominador comum que seja bom, que você consiga fazer a prova e consiga cumprir o que tem que ser cumprido. Não dá para fazer as 15 horas por semana, não tem problema, a gente ajusta para fazer 11, para fazer 10, né? Cada um tem a sua realidade de vida aí. É isso. Thelma, Aliás, posso fazer uma pergunta, Diogo? Lógico. opa, Vamos lá. Existe alguma recomendação de períodos de intervalo entre provas, ou vai dependendo do seu organismo, do seu corpo, se você está se sentindo bem, você pode fazer?
Por exemplo, eu fiz lá Floripa, né? Depois aí foi em abril, depois eu fiz o Tri-Day, que foi julho. Antes, aliás, antes de Floripa, acho que eu fiz o GP, se não me engano, não sei se foi antes ou depois, mas fiz depois Floripa, aí fiz agora o Tri-Day Sorocaba em julho, aí fiz agora São Paulo. É recomendável espaços maiores entre provas? Posso manter esse ritmo? Tem alguma ideia sobre isso? Então, depende, isso vai depender do atleta, tá, Diogo? Assim, se é um atleta que está pouco tempo no triatlo, espaçar as provas é melhor para ele se recuperar, para começar um novo ciclo, né, recuperado. É, até porque a gente tem que ter além da preparação para a prova, a gente tem que ter uma macro periodização. Então, assim, se eu vou fazer uma prova que é que foi agora no São Paulo, setembro, por exemplo. O ideal é que no começo do ano, janeiro, fevereiro, eu trabalhe algumas capacidades, de março a abril outras, para entrar no ciclo da prova. Então, tem uma progressão de Sim, uma progressão fisiológica com características diferentes em cada período. Só que eu tenho que ter um tempo, de 6 meses para fazer isso. Se eu fico fazendo uma entendi. prova atrás da outra, eu vou estar sempre no preparatório específico para a prova. Então, eu não vou voltar lá atrás para trabalhar os outros estímulos que precisam ser treinados, entendeu? Então você acaba ficando muito tempo fazendo a mesma coisa. Você deixa de ganhar os benefícios lá do início da periodização. Então o ideal É, é que tem um É seja espaço maior. importante, É, é o importante O Edu comentou para para trabalhar melhor a base, fazer mais treinos de isso, base. Seria isso, então mais essa parte de fazer a isso. Senão base. você fica só no zona 3, zona 3, zona 3, zona 3 o ano inteiro. E É, aí é pode chegar importante uma hora que você vai perder. elencar, Falei, Diogo. Não, falei, é que é Marcelo. importante você elencar objetivos de quais dessas provas que você quer fazer, qual que são objetivos A, objetivos prova B e alvo. objetivos intermediários, né? Porque você pode sim fazer provas, por exemplo, os 3 days, etapas do Troféu Brasil, como Sim. objetivos às vezes intermediários, né? Mas realmente, se eu coloco todas as minhas provas num ano como objetivo A e quero ir melhor performance em todas elas, aí realmente a conta não vai bater, né? Porque você em algum momento vai estar se recuperando ainda de uma prova, aí vai estar já no ciclo específico da outra, aí vai terminar a prova, você já vai estar próximo de outra que você quer ir bem, então não vai ter período de base, já vou emendar outro período específico. Assim, o interessante, né, principalmente provas muito grandes, assim, meio Iron para cima, é legal você ter duas Extremidade. A no ano. No ano. É, Uma foi no o que eu primeiro fiz. semestre e outra no segundo semestre. E Sim, é. outras provas intermediárias para você atingir essa performance A nessas provas principais, né? É, mais ou menos esse Você não vai raciocínio. atingir o pico em todas as provas, isso daí não É, tem como. não, é, com certeza. O que que eu fiz? O ano passado, por exemplo, eu fiz 23, eu fiz as etapas do Troféu Brasil, né? A prova não era nem prova-alvo, né? A alvo foi ao Rio de Janeiro, lá em julho. Aí esse ano eu coloquei duas alvos, uma no primeiro semestre, que foi Floripa, e agora essa no segundo. Essas outras provinhas, às vezes eu faço mais com o sentido de pegando experiência, né? É Melhorando isso. Isso transição. aí. Não é nem para É, ir o que não dá para as cabeças. para fazer, Diogão, é deixar a prova todo fim de semana, que aí você vai todo fim de semana Não, esquecer de fazer o longo, sabe? Agora, colocar sim. uma provinha ou outra para dar uma brincada, pegar ritmo, o pessoal acha que não, por mais que a pessoa foca, faz um simulado certinho, focado, sem perder tempo nas transições, a prova tem toda aquela carga de adrenalina que a Thelma comentou lá no começo, que, Sim. né, que bagunçou o pessoal na natação e tudo mais. Então, assim, você tem outras sensações que você não tem em treino, por mais que você leve a sério o treino. Né? A buzina de Exato. largada tem um poder especial ali na Treinar as mente dos atletas. transições, tudo mais. Exato. Então, Isso assim, que eu é legal. imagino. Ter Eu vou- provinhas intermediárias é bom, tá? Esse é Desde que elas o. não Deixa eu sejam abrir o uma a mic cada aqui 15 também. dias, ok. Não, nem é tanto assim também, pelo amor de Deus. Nem posso, eu tenho outras coisas para fazer, tem família para cuidar, tem empresa. Eu falo assim, colocar as provas da distância olímpica, né, intercalada ao longo do ano aí, duas, três, e duas alvos 73, entendeu? Pode. Esse ponto, para Vou, você ainda mais, pode. vou Fala, Edu. Beleza. tentar. Deixa eu, ó, desculpa estar com a câmera fechada. Vou tentar resumir o que todos os treinadores falaram aí, que eu já repassei para o Diogo. Ter essas duas provas-alvos e quando você for se inscrever para um 3-day, ou um Troféu Brasil, de um Olímpico ou um Sprint, para gerar essas adaptações, procurar fazer isso no período base, que é para estar forçando aqueles limiares, mais o segundo limiar, que são as provas mais fortes, né? Não tá colocando
provas curtas no meio de um ciclo, de um meio Iron, de um Iron. Você acaba deixando de fazer um treino longo para fazer uma prova curta. Então, tá conversando isso com o treinador para não estar colocando provas curtas no meio de um ciclo longo. É. Tem o momento para estar fazendo cada prova ali, E mas até para a ficar base é a doente, mesma. né? Se você ficar fazendo muita Né? prova curta, toda a liberação de adrenalina, cortisol e tal, se você fizesse com muita frequência, você pode ficar junto com os volumes de uma prova longa, né? Tudo junto. Você corre o risco de ficar mais doente também. E um exemplo, né, para quem todo mundo acompanha aí, né, muita gente, rede social e tudo mais, você pega quem quis fazer tudo e hoje como é que tá, né? Você pega a Lucy Charles. Conquistou o objetivão lá, ganhou o Mundial, beleza, tá bom. Só que você vê a jornada dela, ela era o tipo que largava em tudo. Ah, vai ter uma prova da ITU Olímpica, larga. Tá treinando para Ironman, larga no sprint. Ah, vai ter uma travessia, larga na travessia. Tipo, ela fez tudo até o momento que, depois de um tempo, ganhou umas provas? Ganhou, mas não ficou no topo o tempo todo, sumiu dos holofortes outro tempão, lesão na cabeça do fêmur, sabe? Aí, entre outras coisas, e agora não largou no Mundial de novo, alegando lesão, né? Pode ser outra coisa, mas é um ponto para vocês verem, até olhando. Você pega os circuitos principais, né? Ironman, T100 e Superliga, que é a Super Tri agora. Você pega pessoas que estão, né? Eu estou acompanhando direto as provinhas ali. Você pega as pessoas que estão largando em diversas distâncias ali, a pessoa não ganha tudo, né? E aí, com o tempo, vai perdendo rendimento. Aí você vê a pessoa caindo nos rankings, porque você vê que a pessoa começa a sentir ao longo do tempo. Então, olhando eles, né? E isso a pessoa vive disso, descansa da melhor maneira possível, a melhor suplementação possível. O trabalho da pessoa é treinar para competir. E mesmo assim, ela não consegue sempre ser a pessoa que ganha todas as provas. Sim, Então, tenham base nisso e tragam para a realidade amadora de todos nós aqui, e vocês vão ver que não compensa. sim. Beleza, turma. Obrigado aí, tá respondido. Valeu. Boa! Mais perguntas, não? Professora, Hum. eu senti dos simulados que teve pouco treino de sábado. Acho que, pelo que eu me lembro, só teve uns dois depois da bicicleta de corrida de 15 para mais quilômetros. Acho que foram três, não vou verificar agora, não sei de cabeça, mas acho que foram três, contando com o simulado, né? Isso, mas eu achei que, para mim, que foi o primeiro, né? Eu achei que foi pouco da corrida. Então, aí são ajustes individuais, Trote. Como você já tem uma bagagem da corrida, né? É que a gente procura fazer uma média para que todo mundo consiga fazer a prova sem correr o risco de machucar alguém. Você já tem um histórico de corrida. Agora a gente tem muito atleta que está fazendo primeiro 70,3 e correu no máximo 10 quilômetros na vida. Aí a gente não pode entuchar treino porque a pessoa pode se machucar na hora errada, entendeu? Deixar para aumentar o volume mais perto da prova. Então a gente não coloca 4, 5 treinos assim com corrida longa, pensando nisso, pensando em não machucar as pessoas, sendo que a maioria de vocês, como vocês viram ali no gráfico, era a primeira, segunda prova só. Quanto mais experiente o atleta, eu posso apimentar um pouquinho mais, fazer transições mais longas, né? Mas aí, no caso, esses aí são ajustes individuais. É uma coisa que você já achou que para você pode funcionar um pouco mais de corrida, numa próxima conversar com a gente para a gente individualizar nesse sentido, entendeu? Uma coisa é fazer para você que já corre ultramaratona, tá? Outra coisa é eu fazer para uma aluna minha de 70 anos, por exemplo. Se eu colocar 70 com 15, 4 vezes para ela, eu vou quebrar ela com certeza, entendeu? Então é isso, Entendi, a gente entendi, procura mas fazer não de uma faltou maneira por que causa vocês. do domingo. Domingo vocês sempre colocavam um volume generoso. Sim, de Só corrida. da transição mesmo, que eu aprendi bastante coisa na própria prova. Mas muito obrigado, Mas professor. esclareci? Sim, claro. Tá, mas é legal a sua colocação, que dá até para a gente refletir algumas mudanças para um próximo, se necessário, a gente vai conversar aqui. Ô, Thelmo, Diga. complementando o que o Trotti falou, você falou exatamente o que acho que eu cheguei até dar um toque para ele sobre isso.
O trote ele vem de ultra, de Sim. maratonas, qualquer coisa que seja trote. Isso daí foi realmente pela bagagem que você tem de corrida. Você sempre foi um corredor, concorda? E você fez ultras. Então, sabe, ali seria desnecessário nós estarmos fazendo um volume grande de corrida e sim um volume específico para os 21, entendeu? Então, o que poderíamos termos ajustado, então, seria até a intensidade, eu acredito, e não o volume. Sim. Certo, foi o que eu senti naquele último treino, que você passou 8 km no ritmo da prova e voltava desaquecendo. Foi o mais próximo que chegou da prova, mas foi Entendi. uma boa experiência. Obrigado. Mas foi o primeiro seu, isso daí você tira de letra, tenho certeza disso. Você É, já tem uma ótima referência. o primeiro é para a gente conhecer até os sinais do nosso corpo, até para ter essa análise do que você achou que funcionou ou não, para melhorar para o segundo, né? Exatamente isso. Três pessoas no hotel. Se a gente faz esse tipo de treino, gente, tipo, você tenta com 15, é um treino que fica muito cansado, aí a gente acaba com metade da semana. Então, tem esses treinos tem que ser bem pontuais para vocês não ficarem se arrastando o resto da semana. Se a gente faz isso por muitas semanas, aí a gente Aliás, estraga. volta naquela outra pergunta também, né? Que é por que que não fizemos várias vezes a distância da prova, tanto pelo ponto da que a Thelma respondeu da cerejinha do bolo, quanto para isso. O desgaste é tão maior que a gente vai ter que perder o resto da semana da periodização para te descansar para o próximo fim. Longão, aí já vem outro longão nesse formato, aí já era. Vocês vão viver só de fazer longão. Vou aproveitar É, uma pergunta que teve aí que eu esqueci de falar. A pessoa perguntou se por que tanto se treinar tanto em zona que treinar em zona um é legal, ok, mas eu vou melhorar meu ritmo da prova treinando em zona um. É assim, gente, a gente não dá só, vocês viram na preparação que não teve só treino em zona um, né? Talvez algumas pessoas tenham tido mais treinos em zona um do que outras, ou porque não tinha muita disponibilidade de tempo para treinar. Então você não vai colocar intensidade para a pessoa se ela quase não treina. Aí o treinador tem que ter esse feeling de, opa, né, aqui eu tenho que segurar um pouquinho. Então, para essa pessoa tem que ser em zona um. Ou a pessoa é muito inexperiente, quase não treinou, foi para a prova meio de paraquedas e aí a gente vai mais conservador, né? Mas os treinos em zona um eles têm os seus benefícios, porém não foram só treinos em zona um na preparação. Vocês viram que não. Eles servem bastante como aumentar o volume total, só que com uma intensidade baixa, né? Então a intenção deles ou é recuperar ou é aumentar um pouquinho o volume de corrida sem precisar aumentar a intensidade, né? Então, eles são pontuais. Mas Exato. sim, os treinos em zona um eles têm benefícios fisiológicos que vão ajudar para que você corra mais rápido também. E desenvolve, né? O seu motor aeróbio, quando você pisar no acelerador na prova lá em zona 3, ele é construído na Z1. Né, ocorre a gente chama de right shift, né, o desvio para a direita nas suas zonas de limiar. Então você vai empurrando sua zona de limiar e você fica mais resistente, fazendo mais força, sem subir a frequência, sem subir lactato, entre outras coisas, parâmetros fisiológicos. Para vocês terem ideia, deixa eu ver se ele está aqui. Não, ele já saiu. O Gustavo Vergara fez o ciclo, né? Aí por outros motivos, né? Aí tem questão de tratamento dele lá, mas ele fez o ciclo de Cozumel 100%, os últimos 3 meses, 100% em Z1. Resultado, 5 horas e 30 lá na prova, em Cozumel. Então, né, tirando o outro ponto que o Z3 desenvolve, né, nossa percepção de velocidade, para entender como é que é o corpo trabalhando em ritmo de prova, né, o Z3 é mais para essa sensação do que para desenvolver alguma coisa, né, no geral. Então, as zonas 1 e as zonas 4, 5 desenvolvem capacidades específicas e a zona 3 para vocês terem a sensação de como é que é o motor girando ali na rotação de prova. Pessoal, só mais uma coisa que eu queria complementar, o lance da aclimatação, tá? Às vezes a gente vai fazer a prova em outro estado, outro país, enfim. Se a gente sai de um clima de 20 graus e vai para um lugar que está 35, é inevitavelmente você vai ter um rendimento pior, tá? Você pode ter treinado o que for, pode ter feito 100% dos treinos e você vai chegar lá e vai ter vai ter um rendimento aquém do que você fez aqui, tá? Então, quando vocês forem fazer uma prova em condições climáticas assim muito diferentes,
já vão com isso na cabeça, que provavelmente o ritmo vai cair, tudo bem. Isso não é para se sentir mal por isso, é uma coisa que é esperada, tá? É administrar ali, se repondo mais água, resfriando o corpo, para que essa diminuição seja menor. É isso. Fechamos então? Beleza? Então tá, gente, era isso. Espero Isso. que tenhamos resumido um pouquinho as dúvidas de todos, esclarecido algumas coisas. Vamos levar aqui os comentários entre nós aqui para fazer ajustes futuros, que a ideia é sempre melhorar. É isso aí. Quem estiver vendo essa gravação aí depois, chegou até o final aqui, eu ia falar se inscreve e dá um like, mas se sobrou alguma coisa, né, tem mais algum ponto que vocês queiram perguntar, procurem a gente aí no particular e podem continuar essa conversa, tá bom? Obrigado, gente. Obrigado, pessoal. Boa Descanso a noite. todos. Tchau, Silvio. Boa noite. Valeu, galera. Tchau. Tchau.